Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Como vocês estão? Vamos tentar um novo método nessa pandemia, nesse ensino-aprendizagem via EAD, beleza? Bom, galera, vamos retomar ao nosso conteúdo, tá bom? Lembre-se que a gente falou sobre a Pangeia, que eram os países grudados, que eles foram se dividindo. Se recordam? Beleza. Lembra que pela ciência houve a evolução do chimpanzé Australopithecus para o Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal e etc. Temos até uma imagem aqui, vamos ver se a gente consegue ver essa imagem. Olha lá. Vocês conseguem ver? Tem um Australopithecus, o primeiro chimpanzé, segundo a ciência. Fomos evoluindo. Temos aqui o Homo habilis, depois o Homo erectus, Homo neandertal e Homo sapiens, tá bom? Deixa o professor diminuir aqui para a gente poder ver melhor. Maravilha. Visto a ciência, evoluímos de um chimpanzé, tá? Um determinado gênero de chimpanzé que veio da África. A África, então, seria o nosso berço, a mãe de todos nós, de todas as etnias. Etnias e não raças, porque raça só existe uma só, que é a raça humana. Tudo bem? Beleza, então. Na última aula a gente teve o que também que a gente descobriu? Que uma das teorias para falar como esse Homo sapiens veio parar no Brasil, na América, ou foi pelo Estreito de Bering. O que é Estreito de Bering? Essa parte aqui que vocês estão vendo entre o Alasca, a América do Norte, aí acima está Alasca, e do lado a Sibéria, tá? Que fazia parte da Ásia, atual Rússia, tá bom? Uma das teorias para dizer como que o Homo sapiens veio parar no Brasil foi que essa partezinha aí, em uma das eras do gelo, fez uma espécie de ponte de gelo. Sendo assim, o Homo sapiens conseguiu caminhar por cima do gelo, tá? E chegou à América. Chegou nos Estados Unidos, o que hoje é os Estados Unidos, na América do Norte, e desceu para a América do Sul. Ou seja, passou por vários países, pelo México e etc., ficou no Brasil. Esses Homo sapiens se tornaram o que a gente conhece como os índios, tá bom? Os grandes índios. Outra teoria, pessoal, foi que depois de muito tempo o Homo sapiens realmente criou embarcações e nessas embarcações ele conseguiu conhecer outras terras. Como os países foi dividindo pouco a pouco, então a distância não era tão grande quanto é hoje, tá? Isso já existe uma prova científica de que os continentes se distanciam cada vez mais ao ano. São poucos centímetros, mas cada vez mais eles se distanciam. Você pega 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, a gente está falando de mais de 5000 anos atrás, ou seja, dá tempo de os continentes se dividirem para valer, tá certo? Então, uma das teorias para que o Homo sapiens tenha vindo para o Brasil ou é o Estreito de Bering, que é aquela parte ali em cima, ó, Alasca, Sibéria, hoje Estados Unidos, Rússia, em um período da Era do Gelo, fez uma camada de gelo, eles passaram rapidinho antes que o gelo se derretesse. E a outra teoria é por via das embarcações, tá bom? Criaram pequenas embarcações. Como um continente ainda naquele tempo era perto um do outro, então eles foram de lá para cá e ali, acolá e etc. Certo? Então, só para a gente não perder ainda a questão do indígena, que é algo do Brasil, tá?
Vamos falar um pouco deles. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é não ter uma visão preconceituosa do índio, não ter uma visão pessimista e de minimizar ele, tá bom? O índio tem uma cultura muito vasta, o índio tinha lá suas tecnologias, tá bom? O índio ele sabia viver de uma forma muito boa com a natureza, tá? Então, se a sociedade ainda fosse uma sociedade indígena, rapaziada, acredito que a gente não teria sofrendo muitos males naturais, muitas catástrofes poderiam ser minimizadas pela questão do índio, que o índio ele sempre lidou muito bem com a natureza. Existe uma historinha que é bem bacana, porque assim, o índio ele acorda de manhã, ele vai lá, sobe a árvore, pega uma banana para ele comer, tá certo? Da hora do almoço, o índio vai lá no lago, no rio, pesca um peixe para ele comer. E assim ele faz todos os dias. Quando o europeu branco chega no Brasil, uma mentalidade completamente diferente. O que ele faz? O europeu de manhã acorda, vê lá o cacho de banana. O que ele faz? Eu tô com fome. Uma banana já sacia a minha fome. O que ele faz? Ele corta o cacho inteiro, né? Mas ele não come o cacho inteiro. Tá na hora do almoço, ele vai lá no rio pescar. Um peixe só satisfaz ele. Mas o europeu faz o quê? Pesca 20, 30 peixes. Mentalidade do europeu branco, tá bom? O que acontece depois de muitos anos? Não tem mais banana, não tem mais peixe e acaba acabando as coisas por esse egoísmo, por essa mentalidade de não respeitar a natureza, de querer tudo meu. Tem um cacho de banana, vou pegar tudo, tem eu vou pegar, vou vender essas coisas que não lidam muito bem com a natureza. Então, pessoal, assim, uma coisa que é interessante a gente lembrar. No Brasil, tinha em média de 8 a 9 milhões de indígenas, tá? De várias tribos diferentes, ou seja, esses 9 milhões de índios, eles falavam outras línguas, eles ficavam muito afastados um do outro, alguns perto, outros afastados, era muito indígena no Brasil, tá? 9 milhões, por volta de 9 milhões, ali em 1500, tá? Antes da chegada dos portugueses, beleza? Hoje, 2020, a gente tem, estima-se que a gente tem 800 mil índios vivos em todo o Brasil, tá? Então, de 8, 9 milhões, porque é uma estimativa, 8, 9 milhões lá em 1500, hoje só 800 mil, tá? É pouquíssimo e cada vez morre mais por conta de alguns políticos e de uma sociedade em geral, a gente também tem culpa nisso, que não dá valor para a primeira população que morou aqui, tá? Porque a gente não pode falar que o índio, essa terra era do índio, porque para o índio não existia essa coisa de propriedade privada. Para ele não tinha essa coisa, isso aqui é minha terra, isso aqui é minha árvore, não. O índio ele pensa da seguinte maneira: isso aqui é de todos, isso aqui é de todos, que é um pensamento muito bacana. Então assim, tinha 8, 9 milhões, hoje só temos 800 mil. É uma queda drástica. E vale ressaltar que a gente só tem 800 mil índios no Brasil, sendo que a gente tem 209 milhões de habitantes, tá? O Brasil todo tem 209 milhões de habitantes. Desses 209 milhões, apenas 800 mil são indígenas. Absurdo, né? Então, assim, pessoal, vou contar um mito de uma das tribos muito bem conhecidas do Brasil, a tribo Tupi-Guarani, tá? Como eu já expliquei para vocês, o ser humano ele sempre tentou explicar de onde ele veio, de onde ele surgiu, porque ele está aqui.
Sempre houve essa tentativa. Desde o tempo do Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, eles sempre tentaram explicar de alguma maneira como eu estou aqui. Quem me criou, certo? Esses mitos vêm bem antes do cristianismo, do judaísmo, tá bom? Do islamismo, que são religiões novas. Tem 2000 anos, mas são novas. O que eu quero dizer com isso? Mitologia grega é bem mais antigo que essas religiões. A mitologia egípcia é bem mais antiga do que essas religiões. E existia também a mitologia indígena, tá bom? Existia a mitologia indígena. Os índios eles não sabiam escrever, tá? Então a maneira deles contarem a história deles era como? Via oral. Vamos ter várias reuniões, vamos ter vários rituais todas as noites e a gente vai contando a nossa história de maneira oral, tá? É uma forma de preservar a história deles, que se torna uma fonte oral, beleza? Então vamos, o professor vai narrar um mito do Tupi-Guarani, o mito da criação do mundo visto pela tribo Tupi-Guarani, tá bom? Outras tribos vão ter uma história parecida, uma história diferente e por aí vai. Em uma outra aula a gente pode comparar o mito Tupi-Guarani com o mito da mitologia grega, beleza? Então vamos lá. Tal como a gente conhece o mito cristão, que no princípio era o nada e Deus trabalhou por 6 dias criando várias coisas, no sétimo dia descansou, tá? Para os tupis guaranis é mais ou menos parecido. No princípio não havia nada, tá? Mas existia uma mulher, uma figura de uma mulher, chamada Yamantu. Yamantu carregava o planeta Terra na sua barriga, tá? Ela era a própria planeta Terra. Essa figura que é uma figura que o professor conseguiu encontrar aqui, que pode fazer com que a gente imagine bem, tá? Então Yamantu era uma deusa, tá? E carregava no seu ventre, na sua barriga, o planeta Terra. Só existia o silêncio, Yamantu e o silêncio, não existia nada ao redor dela, tá bom? Não existia nada. Yamantu, então, um certo dia, ela decide entrar dentro de si, como se essa mulher entrasse dentro da sua barriga, em forma de pássaro, tá? E ela começa a perceber que, a minha barriga, o meu ventre é vasto. Tem muita coisa aqui dentro e é gigante. Meu Deus, ela como um passarinho, ela fica indo para lá e para cá e, é muito vasto. Então, dentro dela própria, ela decide, em forma de pássaro, cantar. E desse canto surgem as estrelas dentro dela. E desse canto surgem alguns animais. Então ela decide, eu vou entrar dentro de mim e vou me transformar em um sol, tá? Então ela se transforma em um sol, beleza? Ela agora, sendo sol, ela decide criar alguém para que possa ajudá-la a fazer outras coisas por ali. Então ela cria Tupã. Tupã vai ser o Deus Trovão, tá bom? Ó, Tupã, o Deus Trovão, beleza? Então Yamantu entra no seu próprio ventre, na sua barriga, entende que ela é vasta, que ela é gigante, decide criar as estrelas por via do seu canto, depois se transforma em sol e aí cria Tupã. Tupã, Deus Trovão, então, vai auxiliar ela a criar alguns animais, tá bom? A criar a floresta, a criar cachoeiras e etc. Tupã se parece muito com Zeus, não? Vamos deixar essa comparação para outra aula. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente lembrar: todos esses mitos são anteriores ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo. Tá bom? Por que o professor dá ênfase a isso? Porque a gente costuma pensar que só existe essas 3 religiões que são as maiores, mais populosas no ano 2000.
E não, existe toda uma estrutura religiosa antes dessas três religiões. Tá bom? Só por conta disso, o professor sempre lembra. Então, depois de Yamato e Tupã criar alguns animais, criar cachoeiras, florestas e etc., Tupã decide criar uma espécie de espírito que se chama Tupã-Mirim, tá bom? Pode ser que esse espírito possa ser até ele mesmo, tá? Mas ele, digamos que ele cria uma cópia dele e essa cópia dele, em forma de espírito, começa a habitar cada animal que tinha dentro da Terra. E ele começa a ver o mundo pelos olhos desses animais. E ele vai pulando de animal em animal, o espírito dele, para reconhecer o mundo. Até que ele encontra com uma serpente prateada. Olha a serpente de novo aí nas nossas histórias. Essa serpente prateada é como se fosse algo muito raro. Essa serpente prateada, então, ela gira, gira, gira no barro e vai criando uma espécie de ser humano. Vai criando uma espécie de ser humano. Essa serpente começa a ficar girando no barro e aí cria um pé, outro pé, a mão, o tórax, a cabeça. E ela fala para Tupamirim: entre em mim e você vai ver o planeta Terra como ele é. Então Tupamirim entra nessa serpente que agora virou um homem de barro e começa a ver e fala: nossa, agora eu estou enxergando o planeta Terra com esses olhos humanos que é completamente diferente de enxergar pelos olhos dos animais. Então Tupamirim gostou de estar na pele desse ser humano de barro, tá? Feito pela serpente prateada, e ele começa a andar pelo planeta Terra, tá bom? Até que ele se sente sozinho e ele no pé de uma cachoeira ele dá vida a Machuminim, tá? Que seria a primeira mulher aí do lado do Tupamirim, beleza? A partir daí eles começam a semear, a conhecer ainda mais o mundo, o planeta, até que eles decidem criar uma tribo indígena. Então, com a ajuda do deus trovão Tupã e de Yamantu, que agora é o Sol, eles criam um chocalho e com esse chocalho eles jogam sementes pela, pela terra e aí nascem os primeiros povos, tá bom? Esse é o mito Tupi-Guarani da criação do mundo, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Na próxima aula a gente vai conhecer o mito grego, mitologia grega, que é a criação do mundo pela mitologia grega, tá? E a gente pode fazer até comparações. Vamos ver se ficou legal essa nova maneira de ter aula. O professor conseguiu fazer esse intercâmbio com as imagens. Vamos ver se fica bacana. Grande abraço.